Meu nome é Eva e meu esposo, Diego, tem a mesma idade que eu, 35 anos. Hugo, nosso filho inteligente de 10 anos, fazia parte da nossa família de 3 pessoas. Desde pequeno, Hugo demonstrava uma inteligência impressionante, lia documentos no computador e frequentemente pedia minha opinião sobre temas complexos. Diego, por outro lado, era instável e nunca conseguia manter o emprego fixo. Apesar das minhas preocupações com o futuro e do meu trabalho em tempo integral, Diego conseguiu manter uma renda estável por 3 anos. Recentemente, ele falava sobre criar memórias em família, o que nos levou a decidir pela compra de uma van. Como Diego não conseguiu passar na avaliação de crédito, eu acabei assumindo o empréstimo para o carro. No tão esperado dia da entrega da van, recebi um e-mail abrupto de Diego dizendo que ele iria buscar a van, já que o empréstimo estava em meu nome e eu seria responsável pelos pagamentos. Confusa, liguei para ele imediatamente, apenas para ouvi-lo confessar. Bem, me apaixonei por outra mulher e decidi ficar com ela. O que começou como uma aventura ficou sério, e agora estou pensando em começar minha vida de novo ao lado dela. Ele mencionou os papéis do divórcio que havíamos discutido durante uma briga anterior, disse que os apresentaria e desligou abruptamente. Foi a primeira vez que percebi que havia sido traída por Diego. A revelação foi um choque. Tentei contactá-lo várias vezes. Depois disso, mas ele não respondeu. Quando voltei para a casa do trabalho e verifiquei a gaveta onde deveriam estar os papéis do divórcio, eles não estavam mais lá, me deixando sobrecarregada com uma dívida de 35 mil pelo empréstimo do carro. Apesar das minhas repetidas tentativas de contatar Diego por e-mails e telefonemas, ele nunca respondeu. Hugo, percebendo meu comportamento estranho, veio me perguntar como eu estava após o jantar. Mamãe, o que está acontecendo? Você não tem comido muito ultimamente. Está bem. Talvez eu esteja apenas cansada, respondi. Quando as pessoas mentem, elas olham para cima e para a direita. Mentira errada. Eu percebi que papai não está em casa há 3 dias. Aconteceu algo entre vocês dois. Surpresa pelas palavras perspicazes de Hugo, respirei fundo para me acalmar, sentindo que não podia mais esconder a verdade, e decidi contar-lhe tudo. Entendo, isso é típico do papai. Você não está triste? Mais ou menos. Percebi como as coisas estavam indo, disse Hugo, aparentando não se importar com o divórcio, mas eu sabia que ele devia estar triste por dentro. Enquanto me desculpava silenciosamente com Hugo em pensamento, continuei trabalhando desesperadamente, tentando não pensar nos terríveis acontecimentos. No entanto, meu corpo não mentia, e minha saúde começou a piorar gradualmente. Havia uma sessão de treinamento planejada para aquele dia no trabalho, mas eu não conseguia me levantar e acabei me abaixando. Desculpe, não consigo me levantar agora, preciso de um descanso, disse eu. Ouvi as vozes preocupadas dos meus colegas, mas não pude responder e desmaiei. Quando recobrei a consciência, estava em um quarto de hospital. Recebi um diagnóstico médico que exigia exames detalhados e fui internada. Pensei, me sinto tão patética, deve ser apenas estresse emocional. Olhando para o soro na minha veia e para o teto branco do quarto do hospital, as lágrimas começaram a correr. Nesse momento, Hugo, geralmente tranquilo, entrou correndo no quarto com uma expressão extremamente preocupada, e eu rapidamente limpei minhas lágrimas. Mamãe, o que aconteceu? É grave? Você não vai morrer, né? Claro que não, eu nunca deixaria meu querido filho sozinho. Ah, que bom! Me ligaram da escola e disseram que te levaram para o hospital. Fiquei tão chocado que meu coração quase parou. Hugo geralmente é maduro para sua idade, mas ainda tem apenas 10 anos. Senti uma forte determinação de melhorar por ele, mas minha condição era pior do que eu imaginava, e fui diagnosticada com uma doença grave. O médico recomendou, você deve fazer a cirurgia o quanto antes. Por favor, tome uma decisão rapidamente.
Seguindo o conselho do médico, me submeti à cirurgia, e quando recebi a alta, já havia se passado um mês desde que Diego tinha ido embora. Ao chegar em casa e abrir a caixa de correio, encontrei uma carta de cobrança pelo pagamento do empréstimo do carro. Eu pensava que o pagamento seria descontado automaticamente da minha conta. Em pânico, verifiquei o saldo usando meu cartão, e dos 20 mil que eu tinha, restavam apenas R$ 33. Eu estava convencida de que Diego era o responsável por isso. Eu queria pedir que ele devolvesse o dinheiro, mas não conseguia se comunicar com ele. O que podia fazer? Não podia vender o carro, pois não o tinha. Minha situação piorou ainda mais depois que Diego se foi. Hugo tocou minha testa e perguntou, você está pálida, está se sentindo mal de novo? Ele estava triste pela série de desastres que estavam acontecendo comigo, mas não parecia estar com febre. Fisicamente estou bem, mas veja, seu pai não só levou o carro, como também todo o dinheiro que havíamos economizado. Não posso trabalhar devido à minha condição de saúde, e agora não temos dinheiro. Estou perdida. Entendo, então vou começar a entregar jornais e procurar na internet algum trabalho que eu possa fazer. Motivada pela atitude do meu filho de 10 anos, decidi que não era hora de desanimar. Desculpe por te preocupar, não posso me dar ao luxo de ser fraca. Vou mudar minha mentalidade e tentar fazer o que puder, eu disse, sorrindo para ele. Hugo sorriu de volta e depois disse algo inesperado, vamos planejar como recuperar o carro do papai. Como vamos fazer isso? A van está em meu nome, certo? Sim, e daí? Hugo sugeriu uma ideia que eu nunca teria imaginado. Nunca pensei que tal ideia pudesse existir. Além disso, eu não sabia onde estava o pai dele. Hugo se lembrou de que, durante um passeio em família, ele, que geralmente era muito confiável, acabou se perdendo. Por sugestão, compramos um celular infantil e instalamos um aplicativo de GPS que tanto Diego quanto eu podíamos acessar. Com esse aplicativo, posso ver onde Diego está em tempo real, e ele tem se movimentado bastante. Sério? E se o encontrarmos e ele disser algo vago e escapar novamente? Enquanto eu pensava nisso, Hugo sorriu e me fez uma sugestão intrigante. Não se preocupe, já tomei precauções. O que você disse? Para minha surpresa, Hugo agiu de forma independente enquanto eu estava no hospital e conseguiu algo incrível. Pensei, não posso acreditar que um filho tão inteligente tenha vindo de mim. Compreendendo as palavras de Hugo, fiquei admirada. Ele até descobriu sobre a amante de Diego. Certo, vamos dar uma lição no papai que nos traiu. Ok, vamos começar o plano imediatamente. Juntos, meu filho e eu nos preparamos para a próxima etapa. Pensei, com Hugo ao meu lado, sou invencível, que venha o que vier, a qualquer momento, em qualquer lugar. 3 dias depois, meu telefone tocou. Sou eu. Preciso da sua ajuda. Quem é? Perguntei ironicamente. Não finja que não sabe. Sou seu marido, obviamente. A polícia está me interrogando sobre você. A este ritmo, a polícia pode me chamar para ir à delegacia voluntariamente. Ajude-me. Ah, sério? Um momento. Então fui imediatamente com meu filho ao local onde Diego estava. Para minha surpresa, era um parque florestal perto de nossa casa onde era possível acampar. Diego estava sendo interrogado pela polícia na frente do carro. Parecia confuso e patético. Suspirei e pedi à polícia que nos deixasse conversar em particular. Naquele momento, Diego parecia desconfortável com a presença das pessoas ao redor e nos convidou, a Hugo e a mim, a entrar no carro. Dentro do carro, a amante de Diego estava sentada com as pernas cruzadas, nos olhando com desdém, mas isso já não importava. Desculpa por isso. Obrigado por ter vindo. Mas por que a polícia apareceu de repente em minha casa? Não entendo. Isso é porque apresentei uma denúncia sobre a van desaparecida. Como? Por que você faria isso? Não é óbvio? Meu carro foi roubado.
Diego, ingenuamente acreditando que as ações entre cônjuges não podiam ser consideradas crimes, dizia besteiras, mas o mundo não é tão ingênuo. Lembre-se, você pediu o divórcio, esqueceu? Então agora somos estranhos, e você está dirigindo o carro de um estranho? Isso é um crime. Hugo descobriu tudo isso. Sim, Hugo descobriu. Sempre afiado para um garoto, mas eu não roubei o carro, só o peguei emprestado por um tempo. Ah, sério? Bem, eu gostaria de usar meu carro agora, você poderia devolvê-lo. Isso seria realmente útil. Estendi a mão pedindo a Diego que devolvesse as chaves. A contragosto, ele as entregou depois de verificar que estavam em sua posse. Hugo começou a falar em voz baixa. Ei, por que você abandonou sua família e decidiu se envolver com esta mulher? Surpreso pela pergunta inesperada de seu filho, Diego ficou desconcertado e coçou a cabeça desajeitadamente. A amante de Diego riu com desdém e respondeu, é porque sou mais atraente que sua mãe. Olhe para mim, você pode ver isso, não pode? Ele se apaixonou por mim e decidiu deixar sua mãe. Cale-se, não perguntei a você, velha. Papai, você responde. Valéria foi silenciada pelo tom severo de Hugo, mas Diego permaneceu em silêncio. Se não pode explicar, tudo bem. Vou chamar a polícia de novo e fazer com que te prendam. Espera, está bem, vou falar. Valéria revelou que havia começado a trabalhar na empresa de Diego há 3 meses. Eles se sentiram atraídos e começaram um relacionamento na festa de boas-vindas dos novos funcionários. Mais tarde, descobriu-se que Valéria estava grávida e Diego decidiu começar uma nova vida com ela, nos deixando para trás. Como você sabe de tudo isso? Tomei a van, renunciei ao trabalho e pensei em vender o carro para conseguir dinheiro, mas parece que você estava usando muito. Não me pareceu um desperdício vendê-lo imediatamente. Então decidimos fazer uma viagem. Espera, como você sabe de tudo isso? Lembra quando Hugo se perdeu? Como precaução, compramos um telefone para ele e instalamos um aplicativo de GPS. Você esqueceu que também o instalamos no seu telefone? Então, eu sabia onde você estava o tempo todo. Por sinal, descobri mais tarde por Hugo que ele fingiu se perder durante nossa caminhada em família porque queria um telefone. Fiquei impressionada com a capacidade de Hugo de pensar e agir estrategicamente. Suspeitei que algo estava errado com papai. Então, criei este plano para monitorar suas ações. Você realmente é uma criança assustadora. Nunca vou me tornar um adulto como você, papai, que trai pessoas importantes sem pensar 2 vezes. Diego foi confrontado com a verdade cruel, sendo um adulto lamentável e incapaz de se defender. Por outro lado, ver Hugo, que tem apenas 10 anos, mas é capaz de pensar e se expressar de maneira firme, me deu uma sensação de poder como mãe. Especialmente quando se tratava de resolver as coisas corretamente, senti que não poderia perder. Além disso, devolvo os 20 mil que retirou da minha conta imediatamente. Esse era um patrimônio conjunto do casamento. Eu não preciso devolver. O dinheiro era o que eu tinha economizado aos poucos desde que era solteira. No final, você sempre deixava o trabalho pela metade. Então, quase nunca economizamos dinheiro juntos, certo? Fiquei horrorizada ao saber que os 20 mil haviam sido desperdiçados por Diego e sua amante. Foi o momento em que me senti aliviada por ter me divorciado dele. Pode ser que você tenha feito a polícia ir embora, mas, se roubou o carro e meu dinheiro, isso será um crime grave. O quê? Eu só fiz a polícia ir embora, então já não é mais problema deles, certo? Eu disse que conversaríamos, mas não tenho intenção de retirar a denúncia. Vou adicionar o roubo do meu dinheiro ao relatório policial. Mamãe, devo ligar para a polícia agora? Posso fazer isso com apenas um botão no meu telefone. Valéria, a amante de Diego, estava observando nossa conversa, mas tentou rapidamente sair da van. Nesse momento, soltou um grito que ressoou ao redor. A razão era que, fora da porta do carro, os pais de Valéria estavam lá, com os rostos vermelhos de raiva, prestes a explodir.
Assustada, ela recuou enquanto seus pais gritavam. Ah, me desculpe. Não fiquem tão bravos. Mas por que eles estão aqui? Perguntou Valéria. Avisei seus pais com antecedência, respondi. Você avisou meus pais? O quê? Valéria estava confusa. Durante minha estadia no hospital, Hugo visitou o escritório de Diego e, com lágrimas nos olhos, informou aos pais de Valéria que seu pai havia saído de casa com uma mulher que não conhecíamos e que sua mãe havia desmaiado de desgosto. Quando Valéria deixou a empresa com Diego e deu a nova morada aos seus pais, os funcionários do escritório começaram a suspeitar. Diego e Valéria eram muito próximos no escritório, e havia fotos dos dois juntos na festa de boas-vindas dos novos funcionários, onde pareciam um casal. Os pais de Valéria estavam presentes, com os rostos vermelhos de raiva, quando souberam que ambos haviam deixado a casa dos pais dela. Fui até lá com a foto dos dois, e os pais dela saíram quando os visitei. Então, contei tudo o que havia acontecido. Hoje, entrei em contato com os pais de Valéria e pedi que esperassem por perto por um tempo. Como pode fazer isso comigo? Disse Valéria. O pior é que não quero ouvir isso de você. Essa é a minha frase. Aliás, sua barriga está bem grande. Quando é a data de nascimento do bebê? 3 meses. Espera um minuto. Isso não coincide com quando você conheceu meu marido. Vocês dois se conheceram há apenas 3 meses. O que está acontecendo? Não é a hora do bebê nascer ainda. Diego, ouvindo isso pela primeira vez, olhou para Valéria com os olhos bem arregalados. Espera, o que significa isso? Você é estúpido, não entende? São necessários cerca de 9 meses desde a concepção até o nascimento, o que significa que a criança que ela está carregando não é sua. Você é tão tolo, eu disse bruscamente. O que você quer dizer, Valéria? Você me enganou. Ah, quase consegui. Não posso evitar agora que fui pega. Você é tão ingênuo, não consegue ver através das mentiras. Realmente, um tolo. Não zombe de mim. Toda a minha vida está arruinada por sua causa. Em que você estava pensando? Diego e Valéria começaram uma discussão feia, mas ninguém interveio, deixando-os se enfrentarem. Enquanto isso, entramos em contato novamente com a polícia para explicar a situação. À medida que escurecia, o parque florestal foi iluminado pelas luzes vermelhas dos carros de polícia. Não, eu estava errado. Sinto muito, de verdade. Prometo que trabalharei duro e nunca mais enganarei. Por favor, só não me prendam, suplicou Diego. Papai, as pessoas não mudam tão facilmente, especialmente pessoas preguiçosas como você, respondeu Hugo sem hesitar. Exatamente. Hugo tem razão. Não confio em você. Reflita sobre suas ações e pague por seus crimes na delegacia, acrescentei. Desesperado, Diego implorou, se eu for preso, não poderei devolver o dinheiro. Está bem para você? Não me importo. Você vai me pagar depois de se redimir. Tome o tempo que precisar, sem pressa. Já encontrei um lugar para você trabalhar. Vamos ver, tem a pensão alimentícia do Hugo mais os 20 mil que você me roubou. Não sei exatamente quanto será, mas você vai trabalhar e devolver tudo. Voltei minha atenção para Valéria, amante. Você pode pensar que é apenas uma espectadora, mas não se esqueça de que é cúmplice do roubo cometido por Diego. Prepare-se para assumir as consequências. Quando informei Valéria de que ela seria responsável se Diego não devolvesse o dinheiro, ela tremeu de medo. Pediu ajuda aos pais, mas eles se negaram, dizendo, deserdaremos uma filha que causa problemas aos outros. Assim, Diego e Valéria foram levados pela polícia. Com a ajuda de Hugo, conseguimos fazer justiça. Embora tenham sido libertados da prisão pouco depois, ainda tiveram que me pagar uma quantia considerável por meio de um acordo judicial. Consegui que Diego aceitasse pagar 500 por mês como pensão alimentícia para Hugo e reclamei 20 mil em danos. Diego foi designado para trabalhar em uma fábrica que presta serviços para a empresa em que trabalho.
O apoio financeiro e os custos adicionais que exigi de Diego seriam descontados de seu salário e depositados em minha conta. Vendi a autocaravana e me livrei do empréstimo do carro. Desde então, minha saúde melhorou significativamente e agora me sinto mais enérgica e focada no trabalho. Hugo tem ajudado ativamente com as tarefas domésticas e recados. Quero continuar avançando com firmeza para que Hugo possa seguir o caminho que ama, sem ter que renunciar aos seus sonhos. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi expulsa de casa pelo seu marido, após o mesmo herdar uma herança milionária de seu falecido pai, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.